E o Cai na Roda vem com mais uma edição. Nossa convidada especial de hoje é Carmen Silva. Carmen é líder do movimento do Sem Teto do Centro. Sua atuação tirou mais de 3.000 pessoas de ruas e moradias improvisadas. Ela é baiana, retirante, e entrou nesse movimento por ter sido parte do problema, viveu nas ruas de São Paulo com sua família. Carmen, agradeço demais a sua participação aqui no Cai na Roda. Você vai conversar com Patrícia Faerma, Tatiane Correia, Cíntia Alves, Duda Cambraia e eu, Lourdes Nassif. Pedimos aos nossos telespectadores que deem um joinha aí para a TV GGN continuar seu trabalho e sigam a gente. Carmen, começo eu com as perguntas. Você foi conselheira estadual de habitação. Como conselheira estadual de habitação, você viu alguma boa vontade do poder público de resolver o problema de habitação em São Paulo? Olha, na época que... Boa tarde, né, a todas e aos ouvintes. Na época em que eu fui conselheira de habitação, nós já estávamos com a questão do CDHU já há muitos anos sem... que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional de São Paulo, do Estado, há muitos anos sem prover nenhuma unidade habitacional. Confesso para vocês que a gente não viu muita, eu não vi muita boa vontade, não era um conselho tão ativo como o próprio Conselho Municipal, o Municipal de Habitação. Mas hoje há um grande desmonte, né? Hoje a gente está vendo aí a Câmara Municipal com atrocidades, né, num grande retrocesso, inclusive aprovando PLs, que é de deliberação do próprio Conselho de Habitação, na madrugada e sem participação popular. Infelizmente, nós estamos vivendo governos de retrocesso. Né? Carmen, boa tarde. Infelizmente, a nossa atuação não teve muito respaldo. A gente, por exemplo, há tempos atrás, há longos anos, 10 anos para trás, a gente tinha aí o CDHU com vários projetos, a gente tinha projetos de implementação, inclusive programas de PAC-BID, programas que atingiam, eram macros, né? E a atuação dos conselhos, infelizmente, agora é uma atuação que não tem grande valia. Carmen, obrigada pela sua presença no programa. A gente tem visto também algumas reportagens com relação ao aumento de famílias nas ruas do centro de São Paulo, com essa crise, com a pandemia, e a gente vê muito na região central, assim, para quem conhece a cidade de São Paulo, Praça Princesa Isabel, perto do metrô Marechal Deodoro, muita gente com famílias inteiras, crianças pequenas. Como o MSTC está vendo esse crescimento súbito, que provavelmente também vai se refletir em mais gente procurando vocês para obterem ajuda? Você já tem alguma estratégia para atender essa população? Como que vocês estão vendo esse crescimento? Olha, hoje nós temos um déficit habitacional justamente entre o trabalhador de menor renda, aquele que ganha até 3 salários mínimos, tá? Não existe nenhum programa que o defina, nem ele pode financiar no mercado, nem ele tem um programa, né, efetivo dos próprios governantes, dos próprios poderes, né? Com o fim do programa Minha Casa Minha Vida, e agora com o novo programa Casa Amarela, que até agora a gente não entende, que é um programa, de fato, elitista. E a cidade de São Paulo, infelizmente, a capital de São Paulo, viveu a reboque dos programas habitacionais do governo federal. E hoje o que nós temos a expectativa é que o programa pode entrar da Prefeitura de São Paulo, ele venha atender pelo menos parte dessas famílias que ganham até 3 salários mínimos. O mínimo, né? O inicie com o mínimo. Com a pandemia,
e com gastos excessivos ou excessivos de aluguéis, aumentou o número de famílias que, infelizmente, foram reintegradas. Nós temos aí, mesmo na pandemia, cerca de mais de 8 mil famílias e com a expectativa de mais de 50 mil, 80 mil famílias que serão reintegradas. E com desemprego, obviamente que famílias inteiras, agora o público que está indo para a situação de rua não é mais o público só em drogadição, só com questões de saúde, né? Pessoas famílias inteiras que não aguentam mais, não tem mais condição de pagar aluguel. Porque a pandemia trouxe o desemprego, além do desemprego, os aluguéis não pararam de subir, né? O aluguel de São Paulo, na cidade de São Paulo, é muito caro. Hoje nós temos uma perspectiva de pessoas em situação de rua de 25 mil pessoas, né? Que é aquelas pessoas que, tradicionalmente, têm problemas, né? É um problema social e de saúde também. Mas agora há um acréscimo, são as famílias que não aguentam mais pagar aluguel, nem têm condição. E, obviamente, o movimento recebe essas pessoas. Como estratégia, nós não estamos vendo saída, porque eu confesso para vocês que, como líder de movimento social, eu tenho mais expectativa do movimento fazer uma aliança com o setor privado do que com o próprio governo. De criar uma proposta para o privado, né? Uma proposta de gestão, de cessão de uso, que foi o que nós, do MSTC, apresentamos quando chamamos de PPPOP, uma parceria público-privado popular, onde o movimento, com toda a sua expertise, pode aí fazer a gestão desses prédios abandonados, ao invés de ficarem abandonados, o movimento entra, né, ocupa, tem a sua demanda e tem uma sessão de uso, aonde a gente, quando ocupa qualquer imóvel abandonado sem função social, a gente faz gestão, faz reforma, a gente trabalha com outros eixos, que a moradia é só uma porta de entrada para outros direitos, né, como saúde, educação, cultura, e aí prover também a sustentabilidade das pessoas, né? Prover geração de renda. E a gente faz isso com grande expertise. Hoje a gente tem programas de gastronomia, onde a gente tem 3 projetos, né, onde as mulheres da própria ocupação vão fazendo a sua geração de renda, costura, né, com os homens, a gente tem vários trabalhos com faculdades, inclusive, para que eles possam aprimorar, com o próprio SEBRAE, para que eles possam se capacitar para estar aí sendo inseridos, né, no mercado de trabalho, ou criando sua própria estrutura de geração de renda. Carmen, nesse modelo, qual seria o papel do setor privado? Nesse modelo, o papel do setor privado seria, por exemplo, dar uma cessão de uso desses prédios que eles têm, porque eles estão ali com o prédio vazio, abandonado, o prédio se deteriorando, né? E ele nos daria a cessão de uso por um determinado tempo, nós faríamos toda a gestão condominial, gestão social, né? E também, com nossa própria mão de obra, a gente faria a zeladoria desse local, né? E ele não ficaria, e dependendo, a gente pode ser uma moradia mista, onde tem espaços de se formar locais de estações de trabalho e que as pessoas possam, né, trabalhar e ali até devolver, né, além de devolver, fazendo a conta dos serviços prestados, devolver também um percentual dos lucros para esse proprietário. Eu queria pegar só mais uma emenda de um comentário seu, Carmen. Você falou que o programa Casa Amarela é um programa, Casa Verde Amarela é um programa elitista. Em que sentido você quer dizer? Eu falo que é elitista porque ele já começa selecionando, né? A pessoa, para entrar no programa, tem que ter uma renda de R$ 2.500, o mínimo, né? Nome limpíssimo, né? Hoje, dentro da atual conjuntura econômica do nosso país, nós não podemos prover, aonde o próprio governo federal cria o trabalho emitente, onde as pessoas têm sua jornada de trabalho reduzida e, obviamente, seu ganho reduzido, como é que eles podem hoje ter um ganho desse? Então, tem que ter 3, 4 pessoas na família trabalhando. Ele é seletivo. Já começa um programa com seletividade, aonde não vem para resolver o problema do déficit habitacional das cidades,
né? Isso é um problema não só de São Paulo, essa característica não é só de São Paulo, é de todos os centros urbanos de todo o Brasil. Carmen, você falou dessa proposta e também dos conselhos. Eu pensei também, lembrei a memória do plano diretor como exemplo, o plano diretor de São Paulo. São Paulo, como a gente sabe, é quase assim um micro-organismo representativo da discrepância social, habitacional do Brasil, né? Pobre tem endereço e rico tem endereço, tem CEP, né, em São Paulo. E teve aí, durante a prefeitura do Haddad, uma tentativa aí de inserir, né, de promover uma inclusão dentro das políticas públicas do plano da cidade, né, ou seja, o plano diretor. Na época foi até o Nabil Bonduque, né, que tentou aí desenhar um plano diretor inclusivo para a cidade. Você acha que... Por que você acha que não teve êxito, não foi possível, não teve sucesso? E por que é tão difícil promover a inclusão, assim, nos planos diretores da cidade? Olha, o plano diretor estratégico da cidade de São Paulo, ele é o maior instrumento de inclusão que uma cidade tem, não só para moradia, mas também para trabalho, né, para mobilidade, para a questão da cultura, saúde e tal. O que existe no plano diretor de São Paulo começa com o IPTU progressista e o número de imóveis vazios e abandonados, que de 2014 a 2019, nós temos para mais de 490 mil imóveis, entre apartamentos, prédios, galpões, terreno, tudo ali à deriva, sem função social. De 2014 a 2019, só 1.425 desses imóveis foram notificados. Essa notificação teria que ter uma efetivação a título de dívida pública, porque o imóvel vazio, nós temos hoje um cálculo, até 2019, que tem mais de 21 bilhões de IPTU que esses imóveis devem à cidade de São Paulo. Imagina se a cidade tivesse a condição, né, e tivesse, assim, peitar mesmo e fazer essas notificações a título de dívida pública. Nós teríamos os problemas resolvidos de moradia, nós teríamos o problema econômico resolvido. O plano diretor estratégico também tem que haver um planejamento econômico, um equilíbrio entre o poder público, a sociedade civil e o privado. Tem que haver esse equilíbrio, senão não vai dar. Não adianta o privado construir para deixar vazio. Porque as pessoas que compram a título de investimento. É mais um que está comprando para também deixar o imóvel ocioso, né? Uma cidade, para que ele tenha renda, para que ele gere desenvolvimento, é necessário que todos convivam bem. Trabalhador, e quem gasta é o trabalhador. Quem vai no mercado fazer compra é o trabalhador. Quem vai na padaria comprar o pão é o trabalhador, né? Quem vai na indústria de roupa comprar roupa é o trabalhador, certo? Então, se nós não tivermos esse equilíbrio, não vai dar certo. O plano diretor também... Até agora, a gente não viu esse diagnóstico. Onde é que estão as ortogonorosas, né? A cota de solidariedade, as operações urbanas, os PIOs, como é que pode, né? Onde é que estão? Quem fez esse diagnóstico desse plano diretor? Para saber se houve a cobrança devida, para saber se foi realmente o plano diretor, ele foi, de fato, serviu ao propósito da cidade, porque se nós formos fazer uma análise das grandes potências mundiais hoje, tanto China como o Japão, é porque teve um equilíbrio de 40 anos cumprindo metas. O Japão, por exemplo, saiu de uma guerra de 2 bombas, né, atômica destruído e que se reconstruiu com a própria indenização que os Estados Unidos deu, mas foi a partir de um planejamento de 40 anos. Aqui, infelizmente, a gente de 4 em 4 anos tem uma nova cidade. Porque cada governante que ganha a prefeitura ou que ganha o governo do Estado, ele não ganha a consequência de uma continuidade do que está dando certo. E ele não ganha também com a continuidade para todos. Infelizmente, tem os seus redutos eleitorais. Oi, Carmen, boa tarde.
Boa tarde. Deu um spoilerzinho no início, te apresentando, sobre como que você entrou no movimento. E você já sentiu isso e acabou entrando no movimento. Eu fiquei curiosa e queria saber um pouco mais como que foi sua história e como você decidiu ajudar milhares de pessoas também. Olha, eu fui uma mulher que fugi de Salvador para vir para São Paulo, confesso, para não morrer na mão de um feminicida, né? Deixei meus filhos com meus familiares, com meu pai e com os tios. Vim para São Paulo como uma expectativa, como todo retirante, né? De vir para uma grande metrópole, que aqui eu iria conseguir casa, iria conseguir trabalho, tudo aquilo que é política pública e que nós temos um Estado, o Brasil inteiro, defasado, que não aplica políticas públicas. Chegando aqui, eu tive uma grande decepção, porque, apesar de eu ser brasileira, eu me senti uma refugiada do meu próprio país. Nosso país, ele tem identidade cultural, ele tem cor, né? Ele tem cor, e eu me vi aqui, assim, totalmente desolada. Porém, eu fui parar nas ruas, da rua eu fui para o albergue, lá eu conheci uma pessoa que já participava do movimento Moradia, na época, na década de 90, ainda era remanescente os mutirões da Irondina, né? Então, ficavam lá no fundão da Zona Leste, bem no fundão mesmo, né? E o que ocorre? Eu fui para essa reunião desse movimento por insistência. Eu estava tão desacreditada que não acreditava em nada. Então, por educação, pela pessoa insistir, eu fui. Chegando lá, eu me deparei com outras pessoas cujos problemas não eram nem maior nem menor que o meu. E ali eu começo a entender que tanto fazia estar aqui como estar na Bahia, essa questão era uma questão mesmo da falta de política pública e de um entendimento também de cidadã, porque nós temos que ter, eu iria me sentir uma estranha mesmo, porque eu teria que ter pertencimento. E para ter pertencimento, eu tenho que conhecer a vida geopolítica, espacial e social da cidade de São Paulo, assim como de qualquer outra cidade brasileira, pode ser São Paulo, que nós temos aí uma grande metrópole, com sua grande extensão territorial e de habitantes, assim também como qualquer município pequeno. Se eu não tenho pertencimento, eu iria me sentir uma estranha. E aí eu passo efetivamente a participar dessa vida espacial de São Paulo, participando de conferências, participando de audiências públicas, participando de palestras, tendo entendimento territorial, tendo entendimento do urbanismo, né? Eu até me induzo, me intitulo uma urbanista por prática, que eu passo a conhecer a cidade de São Paulo. E passando a conhecer a cidade de São Paulo, eu enxergo também que, como cidadã, eu tenho o meu papel, né? A efetivação da sua cidadania se dá quando você participa da vida pública dessa cidade. E aí eu começo a questionar da minha necessidade, eu passo a contestar, a questionar por que nós tínhamos que morar no fundão, pegando ônibus, metrô, mais ônibus, para chegar à moradia, passando mais tempo dentro de um transporte, quando nós temos uma cidade já pronta, vazia, abandonada. Aí, nessa minha contestação, começo a participar de palestra, conversar com urbanistas, conversar com arquitetos, conversar com pessoas que defendiam o direito à cidade e dizer, nós temos que ocupar essa cidade, nós temos que trazer o trabalhador. O trabalhador, ele tem que ter endereço, e o endereço do trabalhador tem que ser próximo da escola, próximo da faculdade, próximo da UBS, próximo do trabalho, porque, infelizmente, a gente vive uma ditadura velada em todos os sentidos. Ditadura tem carteira profissional e a ditadura velada é de um bom endereço, senão você não consegue ter acesso a mais outra coisa. Carmen, a gente sabe que essa política que você acabou de citar, essa política de empurrar o trabalhador para as beiradas da cidade, sendo que o centro da cidade está pronto e não está ocupado, está cheio de prédios vazios, a gente sabe que isso acaba sempre batendo de frente com o poder do dinheiro.
o movimento do Sem Teto do Centro consegue identificar esses prédios vazios e que foram notificados? Como que é feita essa comunicação para vocês, para que possa ter alguma espécie de ação do MSTC para a ocupação e alocação de famílias que estão desabrigadas? Primeiro, a gente acompanha, né, toda essa questão urbanística, a gente acompanha os censos, né? E, visualmente, se você andar de 1 quilômetro em 1 quilômetro aqui na região central, você identifica 2, 3 prédios vazios e abandonados. Essa é a primeira identificação visual. A identificação técnica desse prédio, a gente tem aí vários estudos, inclusive da própria prefeitura, da própria Coab, inclusive do próprio governo do estado, na gestão do Alckmin, quando ele, para desapropriar aí vários territórios, várias áreas, né, inclusive para essas operações, como o Pio Central, como operações urbanas, houve um censo, um grande censo, identificando imóveis devedores de IPTU, né? E nós fazemos essa análise técnica, inclusive indo até os cartórios, identificando dívida de IPTU, e a gente vai identificando tudo isso. Eu digo para vocês que o MSTC, efetivamente, quando ocupa para fazer a denúncia, né, da necessidade do déficit habitacional e, acima de tudo, da falta efetiva de habitação. Mas o MSTC também não quer essa queda de braço. O que nós queremos é propostas claras e levar propostas para o próprio governo, porque, apesar da gente mostrar o problema, nós estamos mostrando a solução. E a solução da moradia passa pela gestão dos movimentos sociais. Porque o trabalho que a gente faz com as nossas famílias é um trabalho de conscientização, é um trabalho exclusivo da moradia como porta de entrada para outros direitos, aonde as pessoas têm que compreender que o Estado não é assistencialista, que o Estado também, para o cidadão compreender, ele também é um sujeito, além de um sujeito de direito, ele é um sujeito de deveres também. E o primeiro dever é ter toda a sua documentação em dia, efetivamente ter seus filhos matriculados, ter uma vida no território. Então, é dessa forma que a gente age. Então, identificar imóveis vazios e abandonados, visualmente, quem anda aqui na região central, ou até nas bordas, vamos lá, né, para bairros como Moca, Casa Verde, já está às bordas das margens dos rios Tietê e Pinheiros, vocês veem aí grandes terras abandonadas. Vamos ali para o Jockey Club, há quantos anos ali aquela entrada, né, ali do jardim está daquele jeito, né? Olha quantas moradias ali nós teríamos, quanta solução. E se a gente entra na borda da margem do Tietê, nós não podemos ter uma cidade só para construir hotéis para receber gente para a feirinha da madrugada. Nós temos que ter uma borda, uma saída nas margens do Tietê, que também tenha acoplado a moradia. E outra coisa que nós temos que situar, e que o plano diretor é uma saída, é uma descentralização econômica. Nós podemos fazer uma 25 de março lá no Grajaú, nós podemos fazer uma 25 de março lá para cima da Zona Norte, já chegando no Pico do Jaraguá. Nós podemos levar a feirinha da madrugada para grandes polos habitacionais, como São Mateus, como o próprio Heliópolis. Heliópolis, nós vamos fazer a nível de rendimento, quanto aquelas pessoas dentro do próprio Heliópolis, ele se autossustenta, é 8 milhões por ano que o bairro de Heliópolis gera. Então, gente, é muito fácil estar por fora, e as bordas da cidade estão abandonadas. As bordas estão abandonadas, e de terrenos que eram ocupados por segmentos do poder público, que hoje estão abandonados. Eu vou pegar o gancho, então, Carmen. Você falou de algumas questões de propostas, né? Eu quero tratar também das barreiras, que você fale um pouco das barreiras. A gente sabe que tem todo esse interesse aí imobiliário, né? Diretamente relacionado. Eu lembro quando você citou agora há pouco da questão da dívida pública com a União. Tem um caso muito clássico, que é o caso do Pinheirinho,
em que o dono daquele terreno era o Nagy Narras, um empresário relacionado ao mercado imobiliário, né? E ele tinha uma dívida pública com a União tremenda. E mesmo assim, né, foi feito o que foi feito lá, foram desalojadas 2.000 famílias, quase 7.000 pessoas. Foi aquela atrocidade que a gente lembra da época de 2012. Então, assim, tem interesses, né, tem barreiras, e eu queria que você falasse dessas barreiras, mas também do pensamento comum, né, dessa insistente das pessoas acharem que ocupação é invasão, né, das pessoas não enxergarem que prédios abandonados, terrenos baldios, devem ter uma função pública de habitação, né, enquanto muitas pessoas estão nas ruas. Queria que você falasse um pouco de tudo isso, dessas barreiras, né, porque as propostas são maravilhosas, mas quais são essas barreiras, né? Burocráticas e a falta de entendimento. Nós, os movimentos sociais, somos seguidores de leis. Nós seguimos a Constituição brasileira, no artigo 5º e 6º, né, no inciso 226, tá? Além da Constituição, nós temos as nossas leis estaduais, aí é o plano diretor, certo? O plano de habitação, nós temos o CMH, que é o Conselho Municipal de Habitação, o Conselho Estadual também de Habitação, que lá tem suas diretrizes. E todas as diretrizes, que é obrigatório, um movimento para ser organizado, ele tem que ser habilitado, né, pelo antigo Ministério da Cidade, ele não pode fazer gestão da cabeça dele. A dona Carmen Silva, líder do MSPC, não pode tirar ideias da cabeça dela, tem que tirar ideias em cima das leis já existentes, né? E além para essas leis, que é acima, para mim, a maior e toda, é a nossa Constituição brasileira, que não pode nem deve ser rasgada, é prostituída, mas não pode ser rasgada. A nossa Constituição, ela é prostituída a toda hora, né? Mas ela também rasgada, ela não pode ser, né? Nós temos aí a lei da Convenção de Genebra, então nós somos os movimentos seguidores de lei, porque, veja bem, nós é quem participamos de conferências que o poder público exige participação, tem que haver participação. Eu não posso me intitular Movimento Moradia se eu não tiver uma participação efetiva nos mesmos espaços do poder público. Então, quando a gente fala de propostas habitacionais, proposta de geração de renda, de qualquer proposta que seja de inclusão, a primeira barreira é a burocrática. A segunda é a falta de entendimento. Tudo isso que eu estou falando aqui, que é lei, infelizmente, quem deveria compreender de lei não compreende, né? Começa a barreira também, a cláusula de barreira do próprio MP, né? Muitas vezes a Secretaria de Habitação tem até a boa vontade de querer estar fazendo, né, aí algumas, tá condicionando algumas propostas, mas tem o impedimento, né? Nas questões aí do próprio MP, dos órgãos fiscalizadores. E a criminalização. Como você falou, nos chamamos de invasores. Não somos invasores, somos ocupantes. Um prédio vazio é uma questão de saúde pública. Não é uma questão sanitária. A gente só está... A Covid foi a oportunidade para que todos os homens, seres humanos do mundo, vissem a sua condição egoísta, né? Um vírusinho foi capaz de derrotar o mundo inteiro, né? Mas, antes do Covid, os prédios vazios condicionam a volta da tuberculose, a volta da meningite, né? Fora a questão também da segurança, que um prédio vazio é um local de malfeitores, é um local que pode ser usado para vários fins, né? E, além disso, deteriora a cidade. Eu não sei que prática é essa, tão utilizada, que é a prática de deteriorar para depois valorizar. Você fala desse senhor aí, do Pinheirinhos, mas a gente aqui no centro de São Paulo tem muitos devedores de imposto, e digo para vocês, o maior devedor de imposto da Prefeitura de São Paulo deve muito, e a prefeitura ainda aluga um prédio dele pagando milhões. Então, você vê que discrepância, né? E somos nós os foras da lei, e somos nós, os movimentos sociais, que tanto bem fazemos,
que somos criminalizados. Então, essa é a grande barreira, a ignorância. Carmen, você também morou no prédio do INSS ali na 9 de julho por uns anos, né? Quando você veio para São Paulo. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência, então, porque na sua biografia destaca o fato de você ter encontrado muitas mulheres também negras e mães solo, enfim, tem um certo também perfil, digamos assim, do pessoal que mora nessa situação. Como que foi essa experiência? Olha, a mulher, ela é, acima de tudo, a que mais vai à luta, né? A mulher já luta por direito, por creche, a mulher já luta pelo emprego, e quando os caem, infelizmente, cai em desgraça que um casal, a primeira providência que o homem faz é vender o que tem. A mulher não, a mulher ela vai à luta, vai em cima. Então, nós temos um grande número de mães, né? Mulheres que são de arrimo, de família, quem cuida da sua família, né? Nessa condição de sermos feminina, né? Sempre vem com a questão que a mulher é cuidadora, né? E é de fato. Mas isso também não é para ser imperado, que nós não temos obrigação de cuidar também de mais não, né? Nos movimentos, a grande maioria que sempre procura primeiro o movimento são as mulheres, realmente. E a mulher tem uma capacidade também de questionar, de contestar, de mobilizar, né, de agregar, de acolher. Então, é natural, é uma coisa natural. Eu morei de 1997 a 2003, na ocupação 9 de julho, né? Foi a segunda ocupação e a primeira maior naquela época que nós fizemos, e ali eu tive condição, a experiência para mim foi uma grande vivência. Primeiro, matar a Carmen egoísta, Carmen, que todos nós temos um pouco de fascismo, né? Tudo é para mim, para meus filhos, para minha família. Não, eu vi que quem estava do meu lado também tinha a mesma necessidade e que nós temos que trocar, troca. Né? Aquilo que eu aprendi, eu tenho que devolver para outros, ter a compreensão e formar outros. Esse é o papel de um grande líder, esse é o papel de uma líder, é formar outras pessoas, porque senão a coisa morre consigo. Conhecimento, ele tem que ser distribuído. Então, a minha grande experiência, e também de conhecer a cidade, o território onde estou vivendo. Eu vivo na cidade de São Paulo, a minha origem é nordestina, mas é aqui que eu vivo, é aqui que meus filhos estudam, é aqui que meus filhos moram, é aqui que eu trabalho, é aqui que eu sobrevivo, é aqui, então eu tenho que conhecer o meu território. E, acima de tudo, respeitar o território aonde eu vivo. Carmen, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as outras atividades mantidas pelo MSTC. Eu estava consultando o site de vocês também mantiveram atividades culturais, programas para as crianças das regiões e das que são atendidas pelo movimento. Eu imagino que com a pandemia tudo isso parou. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os projetos que foram mantidos e essa expectativa para daqui em diante. Olha, a moradia, ela não vai sobreviver se você a tiver como uma caixa fechada onde você entra e sai. A moradia é uma porta de entrada para outros direitos, né? E esses outros direitos, como educação, como saúde, como cultura, nós temos que ter essa atuação em rede, né? Nós temos que, entre setores, se compreender e ser horizontal. Então, nós temos várias atividades. As atividades que nós paramos são as que geravam grandes aglomerações. Nós temos atividades culturais, um almoço de domingo, onde a gente recebia 2.000 pessoas. Efetivamente, a vida cultural da cidade, a gente também participava. Por exemplo, virada cultural, a gente tinha a nossa. Festa junina, nós tínhamos a nossa. Ensaios de blocos de carnaval, nós tínhamos nossa. Não vendo a cultura só como entretenimento, a cultura é vida, e a cultura, através desses eventos, a geração de renda também, porque os próprios moradores quem eram os curadores desses eventos, e ali eles colocavam seus quitutes para vender, suas barraquinhas para vender, seus artesanatos,
Então, é dessa forma, vendo a forma do direito também como desenvolvimento, né, humano, desenvolvimento também financeiro para as próprias famílias. Nós temos várias atividades com crianças, sim, nós temos reforço escolar, nós temos faculdades, parceria com faculdades, hoje nós estamos aí indicando 61 pessoas do movimento, jovens, inclusive, para vestibular do INSPER, com 100% de bolsa. Se eles passarem nesse vestibular, eles vão escolher entre direito, economia ou administração, e ainda com uma ajuda de custo de R$1.000 para poder se manter estudando. Nós temos estudantes de pós-graduação em urbanismo social pelo INSPER, né, 100% bolsista, certo? Nós temos também 10 jovens na Escola de Humanidades, que é uma escola que termina, da Escola da Cidade, que termina o ensino médio com técnico em arquitetura, né? Então, é nossa obrigação, quanto liderança, quanto movimento, indo buscar apoio e condições para que as pessoas que estão no movimento, elas possam também, né, crescerem, né, como indivíduo e como cidadão, trazendo como expectativa a devolutiva de estar criando outras pessoas. Nós temos oficina de arte, né, com as crianças, onde 2 artistas, como Cacá Moicinho e Érica Ferrari, e outros artistas, Nélia Azevedo, quem condiciona esses cursos, tem vários outros envolvidos também, assim como o MSTC tem hoje 60 arquitetos de um edital que participamos com 2 projetos pelo CAL, pelo Conselho de Arquitetura, né, onde nós fomos aí agraciados, e hoje a gente tem 30 arquitetos aqui dentro das ocupações do MSTC, que são as 5, formamos 5 equipes de 6, e temos 30 nas comunidades que o MSTC também dá um suporte. Nós não paramos. Com a pandemia, nós vimos que era necessário a gente criar uma rede de fortalecimento, então a gente criou a Casa Verbo, que é um instituto de formação. A princípio foi criado com essa questão da educação, da formação cidadã, capacitar lideranças comunitárias, e aí veio a pandemia, nós participamos aí de um pacto solidário com a B Editora, com o Itaú Social, com a própria prefeitura, aonde a gente condicionou a distribuição de 12.500 cestas básicas, né, onde a gente alimentou 60 mil pessoas, não só as ocupações do MSTC, também com kit de higiene. A gente também viu a questão do pequeno produtor, dos agricultores, então a gente também tinha esse pacto de só comprar os produtos dos pequenos produtores para que não parassem, né, porque o campo, ele foi muito atingido, né. Aí também a gente começou a discutir efetivamente os planos de bairro, né, ver o território onde a gente está, como que nós podemos, além da capacitação dessas lideranças, também estar atuando numa efetividade maior, fazendo um censo do seu bairro, sabendo as necessidades, tanto que hoje, efetivamente, aqui no Bexiga, eu participo da rede social do Bexiga, cada vez mais entendendo o bairro onde eu estou, né, quais as condições, defendendo, inclusive, a última grota, defendendo a criação do Parque Bexiga, né, então, nós, para alguns, e a gente não é negacionista, teve que ter isolamento social, e a gente previu isso dentro das nossas ocupações, isolamento social, visita ser restrita, né, morador só receber 2 visitas, e também com a saúde, a gente não deveria deixar de ter esse pacto. Fomos até a UBS República, que é quem nos atende, e pedimos que eles não abandonassem as ocupações. E aí a gente criou, junto com eles, dentro da 9 de julho, um polo de vacinação, né, aonde a UBS República vacinou 3.000 pessoas para a gripe, né, e a gente tem essa incidência de estar sempre se colocando à disposição também dos setores públicos para que a gente tenha essa parceria. Então, é dessa forma que a gente agiu com a pandemia. E estamos voltando, nós temos aí as atividades de um almoço, né,
de domingo. Esse almoço de domingo é condicionado sempre por chefe famoso, quem cozinha. E aí a gente tem uma campanha que é a seguinte: a gente tem o delivery que é vendido, a cada compra desse delivery, você alimenta 2 numa comunidade vulnerável. Isso acontece todos os domingos. Carmen, eu queria voltar um pouquinho na pergunta da Paty sobre uma das barreiras do movimento ser a ignorância. Teve até um meme que surgiu nas redes sociais na última eleição municipal e que o Boulos ia roubar a casa das pessoas. E o Boulos realmente explicar para a galera que ele não ia invadir a casa de ninguém. Enfim, ainda tem muito esse estereótipo e eu queria saber de você até onde é só uma ignorância e até onde parte para ameaça a integridade física de vocês. Porque eu vi que há cerca de um mês você fez uma denúncia de que 3 membros do movimento foram agredidos durante uma manifestação contra o Bolsonaro. Como que tá? As ameaças estão mais violentas desde os últimos anos aí? Como que está sendo isso? Olha, nós fomos vítima, né, há 2 anos de prisões arbitrárias, né, de uma perseguição política, infelizmente, justamente por um processo de ignorância. No desabamento do Wilton Paes, dia 1º de maio de 2018, ainda era o interino presidente lá, Michel Temer, Márcio França estava aí substituindo o Alckmin, né? E o Bruno Covas era o prefeito. Quando eles viram o desabamento, eles não viram que aquilo era uma causa já anunciada, uma tragédia anunciada, porque o déficit habitacional na cidade de São Paulo ele é intenso, né? Ele é um déficit intenso, e óbvio que tanto prédio vazio, sem nenhuma condição, e pessoas ocupando desordenadamente, que ia acontecer, era uma tragédia já anunciada. Então, eles, ao invés de analisar a problemática da habitação, eles decretaram, né, já ali de cara disseram que iriam acabar com todas as ocupações da região central de São Paulo. No dia 16 de maio de 2018, o então prefeito da época, Bruno Covas, lança uma portaria 353, aonde ele determina que todos os prédios ocupados se cria um GT, junto com a defesa, com o CONDEC e com a defesa civil, aonde essas pessoas, os movimentos, teriam que fazer ações de mitigações, ou seja, tem que fazer reformas, né, nos prédios para ter condição de habitabilidade, né? E uma delas é os EPIs, uma delas é ver questões de hidráulica, de elétrica, como que estão, e logo em seguida, no dia 24 de junho, né, eles decretam a prisão de 19 lideranças, entre elas Preta Ferreira, Carmen Silva, Sidney, Jomarina, Edinalva e tal. Então, já começa aí a própria ignorância. Se, como é que nós vamos fazer reforma em um prédio, né, se nós não tivermos o próprio dinheiro ser do próprio morador? Não é? Porque o governo não dá um centavo para nenhuma ocupação. Todas as reformas são provenientes dos proventos dos moradores. Então, nos acusam de extorsão. Não é discrepante? Ao mesmo tempo que tem uma portaria, né, condicionando os movimentos que eles têm que fazer a reforma do imóvel, senão eles vão ser despejados, tem aí que você está extorquindo. Como é que nós vamos fazer reforma nos imóveis? Comprar extintor, colocar alarme de incêndio, luz emergencial, ter todas as providências que o AVCB exige, se nós não fizermos essa reforma. De onde a gente vai tirar, né? E tudo que nós fazemos é assembleia, deliberado em assembleia. Nós não fazemos nada decidido por um só, verticalmente, vem de cima para baixo, não. É todo mundo junto que toma a decisão. Outro papel de ignorância são justamente essas portarias, essas resoluções que a própria Secretaria de Habitação, ela tem, né? Ela tem, porque ela é executiva, né? Ela tem,
e que muitas vezes esses órgãos de justiça não conhecem. Então, eles não se compreendem. E, por um outro lado, as próprias famílias, né, os próprios trabalhadores, habitantes da cidade de São Paulo, não têm, isso é culpa do governo, não têm efetivamente conhecimento dessas leis. Eles acham que o governo ele vai construir casa e dizer, olha, essa casa é sua. O governo não faz isso, gente. São programas habitacionais. Nós temos 3 tipos de programa. Programa habitacional da prefeitura, programa habitacional do governo do estado, quer dizer, deveria ter, né? Está na lei, deveria ter, que não tem nada. E programas habitacionais do governo federal, que é um conjunto. E quem está aqui, que somos nós, a sociedade civil, as academias, as ONGs, né, o próprio Secov, a OAB, os movimentos sociais, tem que se adequar a isso e tem que ter participação efetiva. É por isso que a gente participa desses conselhos. Nós não podemos fazer nada sem essas leis, sem entender como o que é uma ortogonorosa, o que é uma ZEIS, de interesse social, ZEIS 3, o que é uma ZEPAM. A gente tem que compreender que nós não podemos pegar uma área de manancial, acabar com o manancial, que ali são as grotas, são a divisa das águas que nós usamos, né? E derrubar aquelas árvores, porque tem que haver também a questão do meio ambiente. Nós não podemos chegar derrubando árvores, acabando com tudo, indo para a beira, né, das nossas represas, levar esgoto, né, para a mesa, né, para a beira da represa, porque o que é muito engraçado, que na beira da represa, as pessoas estão acabando com os mananciais, porque, óbvio, precisa morar, as pessoas não chamam de invasores, né? Agora, um prédio vazio, abandonado, já pronto, que não vai ter custo para o município, que o custo será bem menor, as pessoas nos criminalizam. Então, há uma grande discrepância, justamente a ignorância. Carmen, cada vez que você tem determina qual prédio que pode ser utilizado pelo visual, daí vai atrás de ver se já tem a notificação daquele prédio, aí o movimento decide que aquele prédio ele pode ser ocupado. Como é esse caminhar do MSTC para ocupação? E a partir do momento que existe ocupação, como que é organizado dentro de um prédio para ele se tornar viável para a moradia também? Porque vocês pegam, nessa hora, vocês estão nas mãos um prédio que está abandonado, ou seja, é um problema de saúde pública. Como é feito esse primeiro passo dentro de uma ocupação? Depois que ela se torna viável. Limpeza total. Tirar a tonelada. E como se organiza lá dentro depois? Nós já entramos organizados, tá? Com comissão de manutenção, a gente não ocupa, inclusive, de 2016 para cá, a gente já ocupa com uma assessoria técnica, né? Com um grupo de arquitetos que irão fazer a varredura desse local para saber se pode ser os locais que podem ser utilizados, e a gente já entra com equipe de manutenção, equipe de cozinha, equipe de segurança, tá? E a primeira coisa que nós fazemos é uma varredura total. Nós não colocamos já as famílias para ocupar todo o prédio. Eles ficam num local coletivo, a gente já tem uma equipe de cozinha, uma equipe de portaria, e a gente já vai fazendo essa varredura. Então, o primeiro passo é iniciar a limpeza desse local. E a limpeza são toneladas de lixo. A gente já ocupou prédios que a gente tirou 60, 70 caminhão de lixo no braço, né? E uma outra coisa, a gente aí vai vendo a parte estrutural do prédio. Então, com a parte estrutural do prédio, a gente vai ocupando. A organização, ela se dá da seguinte forma. Famílias maiores em espaços maiores, famílias menores, espaços menores. Documentação. O primeiro passo também é saber quem são essas famílias.
quem são seus filhos, quais os documentos, antecedentes criminais, e aí a gente começa também a dizer a eles que ali é uma moradia provisória. Todos sabem que quando ocupamos aquilo ali não é a nossa moradia definitiva. A qualquer momento nós vamos, de fato, fazer negociação, nós vamos dar ciência ao poder público, até o próprio judiciário, que nós estamos ali, e a gente vai apresentando propostas claras também para aquele local vir um projeto definitivo de habitação. Foi assim com o Cambridge, que hoje o Cambridge, em outubro, a gente já está retornando com ele totalmente revitalizado, 121 famílias financiando seu apartamento, com a gestão do movimento. Dentro da estrutura do prédio, você tem todas essas áreas que são comuns, as áreas de educação, as áreas de cultura, as cozinhas coletivas e tudo mais. Este modelo, ele é aplicado em todos os prédios de ocupação? Todos os prédios recebem o mesmo tratamento? O MSTC... E dentro dessa movimentação, a distribuição de famílias, você falou que famílias com maior número de pessoas vão para os locais maiores, as de menor, e a questão da idade, a questão de andares, porque quanto mais alto, maior dificuldade para algumas pessoas. Existe essa seleção para dar acessibilidade? Andares baixos são para os idosos e mais crianças. Nós temos uma questão de mobilidade, então a gente já procura ter essa acessibilidade para a questão de quem tem problema de mobilidade. E, Carmen, tem apartamentos suficientes para o número de famílias? Como que é o cadastro? Como? Eu não entendi. Tem lugares suficientes para essas famílias? Como que é a seleção? Nós ocupamos com o número... Quem vai morar é o tamanho das unidades habitacionais, tá? Para nós não é interessante fazer o puxadinho. Nós não queremos coabitações. A gente não admite coabitação. Fosse em outros locais, não tem nada a ver. A 9 de julho, por exemplo, nós teríamos ocupação de prédio, barracos em terreno. Para nós isso não é interessante. A gente quer que as pessoas saibam que a moradia também pode ser provida de uma qualidade de vida. Para nós é essencial que a família, o casal tenha a sua individualidade, que a criança possa ter uma sala para fazer uma leitura, que a família tenha um salão comum para que possa fazer uma festa, um culto, né, ter uma roda de conversa, as crianças têm quadra para brincar, e nós temos uma horta urbana, né, onde nossa intenção é alimentando as pessoas e chamando a atenção para essa questão de segurança alimentar. Carmen, você falou... Eu ia mudar um pouco de assunto. Aliás, eu ia voltar para... Pode mudar. Não, pode pegar. Eu achei que ninguém entra. Só para fechar aquela ponta, que você citou a situação da Preta Ferreira, né? E ela ficou presa por mais de 2 meses por causa daquela situação. Eu queria saber em que pé que está isso e como que o movimento está lidando com essa criminalização do trabalho de vocês, né? Do trabalho social de vocês. Olha, frustra, né? Frustra você saber que você procura agir dentro da lei, mas que tem aí uma má intenção política de te prender para dizer, chega, nós não queremos essa solução simples. Nós já estamos condicionados a muitos milhões e vocês nos empatam nisso, né? Uma outra coisa também é a falta do diálogo, né? Agora, como nós estamos lidando com isso? Fazendo o que a gente fez. Chegou a pandemia, nós estávamos saindo de um HC, né? A gente proibido de entrar nas ocupações, que nós fomos fazer, foi um pacto solidário para matar a fome de famílias vulneráveis, né? Além de matar a fome, a gente percebeu essa ignorância, né? O nosso processo é um processo de ignorantes, né? Onde se pega pessoas mal intencionadas, mas que também tem um aspecto ignorante dentro de si e usa de má fé, né? Quem lê esses depoimentos vê que é tudo montado, né? Então, não quero nem discutir isso, né? E dizer que o que nós usamos é abrir diálogo com a sociedade, com o Brasil inteiro, com o mundo, e mostrar que nós podemos fazer a diferença.
né, que enquanto nos atacam, nós estamos fazendo aquilo que seria de obrigação do Estado, e não vamos desistir. A única coisa que eu não quero fazer é roubar, matar, traficar, invadir terras alheias, né, porque quando nos chamam de invasores, esquecem que nós temos grandes clubes que são invasores de terras do Brasil, que é de direito nosso. Nós temos aí um grande exemplo, e que há alguns anos foi, né, deixou de existir, que era o Play Center. Se vocês não sabem, toda aquela terra que o Play Center ganhava milhões, era da prefeitura, e ele estava invadindo, ganhando dinheiro em cima de terras do município, assim como grandes clubes. Infelizmente, nós vivemos num Brasil, né, num Brasil que o racismo institucional é muito amplo ainda, né? É mais fácil você escutar um trambiqueiro loiro do que uma mulher negra, né, que fala a verdade. Então, é essa ignorância que nós temos, né? Estou fazendo, o movimento faz sua parte. Estamos fazendo a nossa parte. É importante que a gente faça a nossa parte. Hoje, por coincidência, eu estava conversando com um amigo e ele me contou uma historinha, né? A floresta pegou fogo, todos os animais saíram correndo. Um pequeno passarinho, ao contrário de correr, ele ia lá com o biquinho dele, pegava uma gotinha de água e ia jogando no incêndio. Se todos nós fizéssemos isso, a gente tinha um Brasil melhor. Ô, Carmen, a gente já está chegando já para os finalmente do programa. Tem uma coisa que eu gostaria muito de ouvir para você. Eu tenho cá comigo as minhas convicções, mas eu gostaria de ouvir de você. A importância do CEP na vida do cidadão. A partir do momento que ele tem um endereço e tem CEP, o que muda nessa vida? Muda muito, muito, muito. A porta, né, o acesso, a acessibilidade, né, pelo endereço, você pode tirar seus documentos. Você pode, já começa com a questão do documento. Sem um endereço, você não pode tirar um RG. Sem um endereço, você não pode abrir uma conta no banco. Sem um endereço, você não pode tirar um título de eleitor. Sem um endereço, você não tem acesso a emprego, não tem acesso a uma escola, não tem acesso a nada. Até para condicionar uma vaga numa creche para seu filho, você tem que ter um endereço. Essa é a importância de ter o CEP. O CEP te dá cidadania. Sem o CEP, você não é cidadão. É isso. Alguma menina quer fazer a última pergunta? Podemos liberar a dona Carmen. Carmen, então, as meninas estão me dando a bênção aqui para poder liberá-la. Eu gostaria muito de, antes de me despedir, de externar minha admiração pelo seu trabalho, pelo seu esforço para que tantas famílias tenham CEP e se tornem cidadãs. É um trabalho admirável e que eu acho que nós aqui do GGN já falamos mais de uma vez. Você é um exemplo não só de luta, como de guerreira dos direitos humanos, uma pessoa que a gente gostaria de ter mais vezes dentro do GGN. Então, queria muito te agradecer, muito, muito mesmo. E dizer que o GGN está de portas abertas para ser palanque, para ser porta de entrada, para poder ajudar nessa questão que é tão importante, que é a questão da habitação e da cidadania. Olha, eu agradeço todo o carinho que o GGN sempre me tratou, sempre me conduziu, sempre me deu oportunidade de fala, né? Porque não adianta a gente viver fazendo tudo isso, viver oprimido, muitas vezes acusado de coisas horríveis, e o GGN sempre me abriu essa oportunidade. E dizer que, para mim, é gratificante quando a gente consegue levar o nosso objetivo, a nossa causa. Causa é amor, gente. A gente fala tanto em amor. Amor é você ter uma causa, né? Fazer algo que não seja só para seu ego, para você, seja também para os outros. Levar conhecimento. Um pouquinho que você aprende, troca, faz essa troca. Vamos viver, de fato, um aquilombamento real.
o aquilombamento da rede, de ouvir, de escuta, de troca. É isso. E muito obrigada. Muito obrigada, Carmen. Obrigada, Carmen. Obrigada pela entrevista, Carmen. Obrigada.